E os ministros militares, nessa época, os 3 ministros militares do Jânio, na verdade, eles não queriam nem saber do Jango como vice, ligado ao Getúlio, ao getulismo, ao trabalhismo, nada disso, né? E os ministros militares, então, ofereceram, inclusive, ao Jânio, não é, o apoio para ele reassumir o poder como ditador. E ele não aceitou. Ué, mas por que não aceitou o apoio dos ministros militares? Não, ele achava que poderia ser reconduzido ao poder a partir da massa, a partir do povo, sem a tutela dos ministros militares. Sem a tutela dos ministros militares. Por isso é que ele não é? Mas os ministros militares não queriam nem saber do João Goulart. E falaram até para o presidente da Câmara na época, o Ranieri Mazzilli, é absolutamente inconveniente o retorno do seu João Goulart ao país. Então os ministros militares, não é, já ensaiaram o golpe nessa época. Você entendeu? Mas aí o que aconteceu, né? Lá no Rio Grande do Sul, o governador, o Brizola, parente do João Goulart, mas identificado com o getulismo, com o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, etc., com as reformas, né? O Getúlio falou, opa, o Leonel Brizola falou, opa, né? Nós temos que garantir a posse do vice-presidente, né? O presidente renunciou, então tem que tomar posse o vice. A Constituição tem que ser respeitada. E o Leonel Brizola conseguiu, inclusive, uma aliança com o general que chefiava o Terceiro Exército, o general Machado Lopes, que se colocou ao lado do Leonel Brizola. Falou, não, nós vamos garantir, não é, a posse do vice-presidente João Goulart. E eu receberei a bala, isso ele disse, receberei a bala aquele que tentar, né, impedir a posse do João Goulart. E aí o João Goulart, então, começa a viagem de retorno na China. Uma viagem longa, na verdade, passa pela Europa, passa pelos Estados Unidos, né, até chegar aqui. Jango, um latifundiário, um homem que politicamente estava centrado e à direita, nunca centrado e à esquerda, nunca, jamais. Voltava da China não porque ele gostasse do Mao Tse-tung, do regime comunista chinês ou coisa que o valha. Ele foi para lá para fazer negócios. O Brasil estava ampliando uma frente de negócios e tentando sair daquela mesmice de comércio com os Estados Unidos por e tão somente. Quase 50% do nosso movimento comercial para o exterior e do exterior para cá eram com esses 50% com os americanos. Há uma intervenção também, não é, do Tancredo Neves nessa época, que é um personagem de prestígio, né, no parlamento, Tancredo Neves, mineiro, etc. E ele também atua, né, no sentido digamos assim, de impedir uma guerra civil. Impedir uma guerra civil, né? Então tem que assegurar a posse do João Goulart. E aí o João Goulart toma posse, né, em setembro de 1961. Agora, toma posse, não é, com o país, não é, sob um regime parlamentarista. Então o parlamentarismo é aprovado a toque de caixa, digamos assim. Você entendeu? Para possibilitar a posse do João Goulart e impedir um conflito armado, digamos assim, não é verdade? E aí o João Goulart toma posse com poderes diminuídos, né? Como se fosse uma espécie de rainha da Inglaterra, né? No parlamentarismo, o rei reina, mas não governa, se dizia o seguinte. E aí, nesse momento, Lidiane, começa, não é? Começa já um movimento, digamos assim, para se organizar um plebiscito. E o plebiscito, então, devolveu outra vez os poderes ao presidente da República. Aí entramos numa outra fase. Mas é uma discussão política intensa nessa época. Se discute politicamente, não é? O Brasil vivia um momento muito importante, muito rico da sua história. Era um momento de ascenso das lutas populares, era um momento de muita elaborações culturais, havia uma efervescência muito grande no país. Parecia que aquele momento o Brasil ia dar um salto de qualidade, né? No sentido da sua emancipação quanto país de terceiro mundo, né? Serviçal aos interesses do grande capital.
né? E essa questão com o golpe militar se dá uma ruptura na história do país. Tanto pelo fato de que na área cultural muitas pessoas foram censuradas, muitas músicas, livros, filmes, como também pelo fato de que começaram a haver prisões, começou a haver repressão e muitos brasileiros de grande importância, tanto cultural como política, foram embora do país, né? Ou alguns até morreram por conta da tortura e da violência dos militares, né? E a gente discutia política, né? Em todo lugar. A política era discutida intensamente, não é? Nos táxis, no ponto de ônibus, você entendeu? Nas escolas, nas ruas, se discutia intensamente política. E do ponto de vista ideológico, ou seja, não é? Reformista, quer dizer, você discutia querendo reformas. O golpe, não é? Quando ele veio, uma das primeiras providências foi digamos, uma censura nas emissoras, não é verdade? Então a gente experimentou isso aí. Os senhores estão proibidos de dar qualquer notícia sobre a repressão. Quem eram os exilados, milhares de brasileiros foram exilados, foram para o exílio, né? Os que eram presos, né? Os que eram perseguidos, eram demitidos, e etc, etc, estão proibidos de fazer qualquer notícia sobre a repressão. E devem terminar todos os noticiosos, todos os informativos, com a seguinte palavra de ordem: reina absoluta calma em todo o país. Uma imprensa golpista que é concessionária do governo brasileiro, ela recebe por concessão o direito de televisar, de transmitir por ondas de rádio, etc. e tal, e, no entanto, age contra o próprio governo. E cito Folha de São Paulo, Estadão, Globo, que se arrependeu agora há pouco tempo e tentou fazer uma autocrítica, dizendo que errou quando apoiou o golpe de 64. A Globo, na verdade, foi um dos canais de comunicação, os canais de mídia que mais influenciaram no país. E é uma mentira essa de falar que na época da ditadura não havia corrupção. O que não havia era a possibilidade de denunciar a corrupção, né? Nós podemos enumerar centenas de fatos, né, de escândalos da corrupção naquele período, a ponte Rio-Niterói, que foi superfaturada, o escândalo da Delfim, que era uma poupança, e outros, Coroa Brastel, centenas de escândalos ocorreram naquele período. O que ocorria, o que não podia acontecer, era ser divulgado. Depois que houve um processo de redemocratização, evidentemente esses processos de corrupção começaram a ser mais divulgados. O golpe, ele logo vai eleger o primeiro presidente que vai ser eleito, é o Castelo Branco, vai ser eleito indiretamente pelo Congresso, né? E depois você tem os atos institucionais. Ato institucional número 1, né? Cassação de dezenas de políticos, de parlamentares, etc. O ato institucional número 2, e depois você tem o ato institucional número 5, em 1968. 3 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. E esse ato número 5, então, é que ele praticamente fecha tudo, na verdade. Estabelece, a partir de um certo momento, até a figura oficial do censor. O AI-5 ele vai colocar o país definitivamente numa camisa de força. Você entendeu? E aí o número de exilados vai se multiplicar, não é? E esses exilados serão aos milhares. Nós tivemos, né, o Brasil teve alguma coisa lá fora, né, na década de 70, em torno de uns 15 mil exilados. Agora, claro, entre os exilados, né, você tem dirigentes sindicais, você tem professores, intelectuais, né, escritores, né, etc, etc. Mas você tem também, né, gente do povo, quer dizer, você tem dirigentes sindicais, né, que não têm formação acadêmica. Hitler tinha um ministro de comunicações, Goebbels, que disse uma vez que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E aqui, Jango era comunista,
os comunistas iriam tomar o poder? E não tinha nada disso. Isso não acontecia desse jeito. Não se toma o poder sem o apoio da população em geral. E basta você ver, no dia 19 de março de 64, uma marcha com Deus e a família, pela liberdade, etc. e tal, com 800 mil pessoas em São Paulo em 1964. Ou seja, as pessoas não estavam organizadas, ligadas a um partido comunista, ligadas a um partido socialista. Não estavam. Nós não tínhamos opção política para aquele momento a um nível tão elevado assim. Por quê? Porque era um povo semi-alfabetizado e analfabeto na essência. Nós tínhamos mais de 50% analfabeto nesse país. Era um absurdo. E analfabeto não votava. Por isso, as classes dominantes se mantinham no poder há tanto tempo e queriam muito mais ainda o poder para si. Os militares tiveram um suporte na sociedade civil. Você entendeu? E esse suporte era daqueles, não é, que não queriam reformas. Porque para eles, por exemplo, quem sabe as reformas, não é, elas pudessem, digamos assim, sinalizar com alguma coisa, né, perto do comunismo. Não, nada disso. Eram reformas, né, dentro do capitalismo, né, mas em função né, desse alarido todo, que inclusive era também internacional, os Estados Unidos nessa época tomam posição, viu, favoráveis ao golpe. Os Estados Unidos tinham preparado já a chamada Operação Brother Sam. A chamada Operação Brother Sam. Com navios, viu? Com navios, né, das Forças Armadas, né, porta-aviões norte-americanos, etc. Eles estavam prevenidos para intervir caso fosse necessário. E aí que você vai ter, por exemplo, em 68, né, aquela passeata famosa no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, tá certo? Onde participam, inclusive, os artistas, não é? Os atores, não é? Você tem lá o Chico Buarque de Holanda, você tem o Caetano Veloso, você tem o Zé Celso Martinez Correia, não é? Você tem a Nara Leão, né? Então você tem os agentes culturais, né? Os artistas, não é? O Vladimir Palmeira é um estudante, nessa época, é um dos líderes dessa marcha dos 100 mil. Aí, então, é que a sociedade parece que se reorganiza. Né? Mas isso 4 anos depois do golpe. Você entendeu? E aí, então, é que vem a resposta, não é? Violenta do poder militar, que é o AI-5, o Ato Institucional número 5. Você entendeu? E aí, para poder fechar tudo mesmo, né? E aí, os militares deram um golpe dentro do golpe, que foi o Ato Institucional número 5. E aí o Estadão, André, o Estadão, nessa época, publica um editorial que ficou famoso, cujo título é o seguinte: Uma instituição em frangalhos. Esse é o título do editorial do Estado. Uma instituição em frangalhos. Onde ele faz uma crítica violenta contra o Ato Institucional número 5. Ele acha que o país realmente perdeu, não é? Todos os liames, né? Perdeu todos os contatos, né? Toda a proximidade com o liberalismo democrático que ele, Estadão, defendia. Um liberalismo democrático, ou uma democracia liberal. Você entendeu? Então, o Ato Institucional número 5 enterrou de vez, não é? essa democracia liberal sonhada pelo Estadão. Não existe, nós não temos presos nessa época que não tenha sido torturado. Se não foi nenhuma exceção comigo, só eu fui torturado, não. Homens, mulheres, até crianças foram torturadas. Crianças foram torturadas para que seus pais contassem o que sabiam sobre determinadas coisas, etc. Mães foram torturadas porque filhos estavam ali e já não aguentavam mais, então torturaram a mãe para o filho falar. Aqueles agentes do Estado que recebiam dinheiro como servidores públicos, né, para reprimir, em nenhum momento poderiam praticar a violência da tortura.
ou da morte sem um julgamento justo, né? Porque não estava na lei a tortura e a morte, a pena de morte, não estava na lei. Então não tinha justificativa para se praticar a tortura. Tanto é que a tortura era feita nos porões, sem que ninguém soubesse. Até hoje, pouquíssimas pessoas assumem publicamente, como esse militar fez essa semana, de que torturaram, porque era uma coisa legal, né? E fizeram isso em nome do Estado, né? Então é inadmissível que essas pessoas permaneçam impunes para o resto da vida, né? Eu acho que elas têm que ser processadas e condenadas. A Veja, inclusive, vai fazer denúncias, né? Não tem nada a ver com a Veja de hoje, mas, né? Nada a ver. Vai fazer denúncias contra a ditadura, você entendeu? O Milor Fernandes vai ter 2 páginas na Veja. Milor Fernandes vai ser uma coisa fantástica, né? Milor Fernandes. E ele vai, não é? A Veja vai publicar uma capa, né? Se não me engano, em 74, o país estava numa ditadura feroz, não é? Como não tinha até então, foi a época, daqui a pouco o Vladimir Herzog vai morrer, etc., vai ser assassinado, né? E aí a Veja publica uma capa, a revista foi recolhida depois, viu? Mas publica uma capa, não é? Com gravuras, né? Da tortura na Idade Média. Da tortura na Idade Média. No período medieval, tem algumas gravuras famosas, não é? Retratando a tortura na Idade Média. E a Veja publica uma dessas gravuras como capa. Coisa impressionante isso aí, viu? E aí, não é? Ela foi recolhida. O pessoal do consulado, o pessoal das grandes indústrias, do capital financeiro, iam lá ajudar na tortura, comprar material para a tortura, dar dinheiro para os torturadores, levava alimento para eles e ficava assistindo a tortura. Ai, bate mais ali, bate mais aqui, dá mais choque ali, etc. Isso é mentira. Só que agora, recentemente, no arquivo do Estado de São Paulo, nós encontramos lá, a Comissão Estadual da Verdade encontrou, livros de visita ao DOPS, por exemplo, e assinatura do pessoal do consulado, assinatura de representante do Fiesp e Ciesp. Essa, agora, é contundente essa prova. Nós tivemos aqui uma frente anticomunista, um horror, a FAC. E a Comissão da Verdade está levantando, mapeando. E essa FAC teve uma interação muito grande com jovens da alta sociedade bauruense. Saíam com metralhadora em punho, um deles inclusive confessou, ouvido por nós, confessou que andava com metralhadora. Metralhadora você não pega em farmácia nem no supermercado Santo Antônio, entendeu? Metralhadora pertence ou à polícia ou às Forças Armadas, alguém emprestava, cedia. Então o poder era tanto, o eu mando era tanto, que a gente não faz ideia de como era, a não ser quem viveu naquele momento. Do tipo, a FAC chegava numa casa, metia o pé na porta, entrava, prendia, batia e levava, etc. Meteu o pé na porta da casa do Gasparini, vereador, sindicalista, advogado, depois prefeito de Bauru, meteu o pé na porta e a mulher dele grávida perdeu um filho. Bauru não sabe disso. Essa FAC era um grupo paramilitar, organizado por um promotor de justiça, Silvio Marques Júnior, né? E que capitaneava vários jovens e armados. Eles invadiam as casas das pessoas que eles achavam, ou que achavam que eram de esquerda, ou que tinham alguma posição política diferenciada dos militares golpistas, e agrediam essas pessoas, ou as pegavam e levavam, entregavam para a polícia. E às vezes por mera vingança pessoal, no sentido de, por exemplo, o Pittoli citou na entrevista dele, de um dono de uma padaria chamado Padilha, né? Ele nunca foi militante de esquerda, mas o Padilha chegou a ser preso pelo simples fato de que o Silvio Marques e seu grupo queria que ele doasse pão para o grupo, né?
fornecesse gratuitamente pão. Ele se recusou porque ele falou que ele era um comerciante e que ele não faria isso. Então o Silvio Marques apontou para a polícia como se ele fosse um subversivo, um militante de esquerda, e ele chegou a ficar preso alguns dias, algumas semanas, só por esse motivo, para vocês perceberem o grau de truculência, né, de violência que era praticado em nome de uma suposta ideia que não se justifica. Vai se organizar, por exemplo, a guerrilha depois no Araguaia. Você entendeu? Eu tive aluna, por exemplo, em Assis, né, que acabou participando da guerrilha, a Helenira Nazaré, acabou morrendo lá. Em Bauru mesmo, você vê uma família aí, né, de 3 guerrilheiros, né, os irmãos Petit, na verdade, cujo, né, uma delas, a Maria Lúcia Petit, ainda teve o corpo recuperado e, né, foi trazido para Bauru, etc, etc. Agora, os irmãos dela, os corpos desapareceram. Né? O combate à guerrilha foi um combate selvagem, um massacre. Muitos militantes eram mortos na tortura, às vezes por um excesso do serviço do torturador, não havia interesse de matar, só de torturar, mas às vezes errava um pouco na dose e a pessoa morria. Então eles criavam laudos falsos, alegando que a pessoa tentou fugir, foi atropelada, se suicidou, como o caso do Herzog. A ditadura foi uma desgraça. Um golpe, nunca mais. Você entendeu? Isso foi um atraso para o país, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho importante, não é, estarmos fazendo o resgate do golpe, e vocês são, não é, um agente importante nesse resgate, não é, para esclarecer o que foi esse período. Não é, um período sombrio da nossa história. Essa ditadura, ela tem que ser resgatada para que nós não entremos outra vez numa aventura desta, não é? Sabendo o que aconteceu, quem vai na igreja rezar e bota o joelho lá e reza e pede perdão por seus erros, sabendo o que aconteceu, não vai querer de volta uma situação como a que nós vivemos. A importância de falar é mostrar para todas as pessoas, principalmente para os mais jovens, esse momento da história do Brasil. Né? E não só para os mais jovens, porque a gente sabe que uma grande parcela da população realmente, mesmo tendo vivido aquele momento, ele passou em branco aquele momento, à margem daquele momento, porque era um momento de muita censura, né? E que as pessoas muitas vezes ficaram alheias àquilo lá. Né? Haja visto o que aconteceu em 70, quando o Brasil foi campeão do mundo, né? O Brasil todo comemorando, com as pessoas sendo torturadas, né, nas delegacias de polícia do Brasil todo. Então, falar disso hoje, era melhor que não precisasse falar hoje. Que nós tivéssemos falado 30 anos atrás, quando acabou a ditadura, né, e a gente pudesse já ter encerrado essa página da nossa história, virado essa página e já começado a construir um país melhor. Mas, infelizmente, não foi assim. Então, falar hoje é um momento, principalmente porque nós estamos aí descomemorando os 50 anos, né? Mas aproveitando esse momento para lembrar que existiu essa ditadura, que as sequelas dela continuam existindo no nosso país e que nós precisamos apontar o que aconteceu naquele momento de forma clara, resgatar a verdade para que a gente consiga avançar no nosso país, caminhar para frente e construir uma nação melhor para a maioria da população. Você se viola quando tiram sua roupa. Porque você está nu, você está desprotegido, como se isso fosse uma armadura. Né? Então, quando eu fui preso, eu não vi tirarem minha roupa porque eu entrei na sala de tortura, estava sendo torturado o Onofre Pinto, que era do Comando Nacional da VPR, e era a quem eu me ligava. E o Onofre estava com a cabeça caída depois de um banco comprido, ele deitado no banco, cabeça para trás, fio de eletricidade no pênis, na orelha, e eu entrei, eles deram um choque nele e falaram, ele gemeu e falaram, fala do Pitoli. Aí ele começou a falar alguma coisa e é uma situação bastante constrangedora, porque levantaram a cabeça dele e falaram, olha quem está aí. Aí ele falou, desculpa, Pitoli.
O que você vai desculpar? Não desculpar? O que você vai falar? Seu companheiro, seu irmão, está ali, quase morto, ele era arrastado, ele não andava. O que você pode dizer sobre isso? É bastante, até hoje, são duas cenas que me incomodam muito e me deixam emocionado porque uma delas é essa do Onofre. Em seguida eu levei um murro na barriga, no fígado, e caí. Quando eu dei por mim, já estava amarrado e pendurado no que eles chamam de polé, pau de arara, de ponta cabeça, pendurado, com a mão para trás, fio de eletricidade no pênis, na orelha, e choque, pancada, e apagava um cigarro nas nádegas, e aí foi pauleira. Eram umas 6 e pouco da tarde, eu fui arrastado para a cela, eram umas 4 da manhã por aí.